Bom, nobres vereadores, não tendo mais nenhum vereador a fazer uso da palavra, nós passaremos agora para a ordem do dia. Conforme anunciei, são 23 horas e 7 minutos, nós já estamos com 1 hora e 7 minutos, avançada a hora regimental, nós vamos suspender a sessão somente até a votação. De acordo com o Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre responsabilidade do prefeito e vereadores, no artigo 5º, parágrafo 2º, em discussão, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de averiguar possíveis irregularidades no PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, criado pela Resolução número 1/2013, de 11 de abril de 2013, da Câmara Municipal de Ibatiba, Espírito Santo, e prorrogada por mais 60 dias, através da Resolução número 006-200/213, de 26 de julho de 2013. Em discussão, o relatório final. Pela ordem, senhor presidente. Concedo a palavra, pela ordem. Vou pedir autorização a Vossa Excelência para mim fazer uso dos anexos que compõem o relatório. Vou tentar até me organizar aqui na minha mesa para a gente poder tentar ser breve, mas ser transparente nas ações. Primeiro, inicio trazendo uma frase de Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes na mão dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Pedir para estar nesse plenário a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência é querer demais. Não por parte dos nobres vereadores, mas por parte do Poder Executivo, que garantiu a esses preceitos constitucionais, aos princípios da administração pública, a morte prematura. Esses princípios que norteiam a administração. Se juntarmos as iniciais desses princípios, teremos a palavra limpe. E é o que estamos precisando de fazer em alguns setores do Poder Executivo. Limpar a desonra. Limpar o descrédito que alguns gestores estão trazendo para o atual prefeito. Trago aqui, nobres vereadores e nobres populares presentes nesta casa, 2 jornais, ainda do ano de 2002, quando quem era prefeito nesse município é o grande amigo Soniter Miranda Saraiva. O jornal A Notícia daquela época noticia, eu peço que jogue mais facilmente para quem está na rádio web possa ver com mais propriedade. Ibatiba cria SEI para apurar irregularidades. Isso foi no ano de 2002, quando criou-se aqui nesta casa CPI para apurar irregularidades na sociedade Pestalozzi. Naquele momento, 2 atores da atual administração faziam parte deste parlamento. O atual secretário de administração, excelentíssimo Oséias, e o atual secretário de Agricultura, Jorge Cândido. E naquela época,
nobre secretário de Agricultura disse com muita propriedade que a comissão era uma forma de moralizar a política. Existe uma frase ou um pensamento que diz que a palavra falada jamais poderá ser voltada atrás. Aquela palavra do atual secretário naquele momento é o que nós estamos querendo fazer hoje no município de Batiba: moralizar a política. No ano de 2012, foi aberta nesta casa uma CPI do Saibro. Não quero aqui defender ninguém. Quem tiver errado, que tem que pagar. Os dedos das mãos não são iguais. Quem tiver errado tem que pagar. Mas naquela época, abriram a CPI, que no meu entendimento é totalmente política, contra a gestão do meu grupo, muito amigo, doutor Lindon João Sarruda Pereira. E naquele momento, o atual secretário de Agricultura, Jorge Cândido Amorim, era vereador. E aqui, o jornal A Notícia, eu imprimi isso da internet, porque eu não localizei o jornal, achei que eu tinha guardado, mas não tinha, localizei, imprimi da internet. Ele disse naquela época: Ibatiba está sendo manchete nas capas dos jornais. Infelizmente, estamos sobre fortes indícios de irregularidades. Nós, como legisladores, verdadeiros representantes da população ibatibense, devemos fiscalizar o governo. Mais uma vez, nós não estamos fazendo a nossa função. Nós estamos cumprindo um recado que o atual secretário de Agricultura, naquele momento, deixou registrado nos anais desse importante parlamento. Jorge Cândido ainda disse, de acordo com o pastor, as coisas só chegaram a esse ponto porque os vereadores não fiscalizaram o executivo como deveriam, necessitando do Ministério Público e a polícia exercerem esse papel. A nossa CPI é para tentar evitar que o programa Polícia Presente volte a ocupar a porta desta prefeitura. Em menos de um ano, apesar de gestores diferentes, a polícia esteve nessa porta 2 vezes, prendendo documentos e apreendendo pessoas. Muito triste. Mas continuando, o atual secretário de administração naquela época era vereador. E ele citou, foi enfático ao dizer que em tantos anos de administração pública, não se lembra do município passar por um momento tão adverso e vergonhoso no cenário estadual como o atual. Oséias afirmou que se havia gerado muita dúvida desde o momento em que os vereadores requereram informações sobre contratos de assessoria, de fornecimento de produtos, entre outros, e não foram atendidos. Não temos os meios de fazer uma fiscalização a fundo, devido à falta de respeito do executivo. Palavra citada pelo vereador da época e atual secretário de administração. Não temos os meios de fazer uma fiscalização a fundo, devido à falta de respeito do executivo. Um vereador faz o requerimento, a mesa da Câmara remete, e nenhuma informação chega ao Legislativo. Quando não se dá informação, desrespeita-se o princípio da publicidade do Poder Executivo. Salientou-se o vereador Oséias da Piedade. Afirmou que é duvidoso o atual prefeito alegar que não sabia de nada sobre
as irregularidades apuradas na Operação Hidra. Então aqui, o nobre vereador da época e atual secretário de administração traduz com muita propriedade: não prestar informação a esta casa, crime na administração pública. Dizer que não sabia, não tem condições. E o nosso relatório não é o relatório da CPI do Saibro, que foi aberto para apurar possíveis irregularidades naquele momento. O ex-prefeito gastou 411 mil de Saibro, pagou em 2 anos. O contrato de Saibro da atual administração gira em torno de 850 mil para 12 meses. Dá 4 vezes o valor do que o ex-prefeito Dr. Johnson pagou. Então, qual o motivo da CPI daquela época e qual o motivo da CPI de hoje? Nós não fizemos jogada política. Por que eu trouxe aqui depoimentos e informações do passado? Para que nós não sejamos mal interpretados por algumas pessoas. Porque é muito fácil jogar pedra. O difícil é ser apedrejado. E uma coisa eu tenho certeza: se a gestão passada tiver errado, ela vai pagar. Não defenderei coisas erradas. Mas se a gestão atual também pecar, nós iremos cobrar a responsabilidade. Entrando no meu relatório, que preparei com muita tranquilidade, apoiado pelos servidores dessa Casa de Leis. Em momento algum, o presidente cerceou nosso direito de fiscalização. Inclusive, muitas das vezes nos orientou: evita o julgamento político, faça o julgamento da legislação. Obrigado, presidente. Obrigado, servidores dessa casa. Obrigado, procurador Dr. São Martim. E obrigado, nobre servidor, em especial o Edson, pelas orientações. Mas o nosso relatório descobriu inúmeras irregularidades. Inúmeras. Uma é a arrecadação das taxas de hora-máquina. O dinheiro era arrecadado em mãos. A pessoa chegava lá, pagava naquela secretaria e colocava-se o dinheiro na gaveta. Colocava-se o dinheiro na gaveta. Isso foi afirmado pelo secretário de Agricultura. Nessa brincadeirinha, passaram-se naquela secretaria quase 90 mil reais em 6 meses. Quase 15 mil reais por mês. Está comprovada a arrecadação. Foi arrecadado quase 90 mil reais em 6 meses lá no Pronaf do município de Batiba, que é administrado pelo secretário Jorge Cândido de Amorim. Inclusive, o servidor Mário Onofre, que depois dessa CPI, confirmou que o prefeito sabia de tudo. Inclusive, o prefeito mandou continuar recebendo em mãos, para não dificultar o atendimento aos produtores. Então, o prefeito não é inocente. Ele não é um coitadinho. Ele sabe de tudo que estava acontecendo naquela secretaria. Mandamos um ofício ao prefeito municipal no dia 3 de junho, pedindo a abertura da conta. Nem sequer foi respondido. A lei que trata do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável foi rasgada. Fala-se em 14 membros titulares e 14 membros suplentes, se não me falha a memória. O Conselho atual tem 20 membros, 16 titulares e 4 suplentes.
Os relatórios apresentados pelo secretário estão totalmente se contradizendo do relatório que ele apresentou aqui no dia 10 de abril para o relatório que ele encaminhou após a abertura da CPI. Os recibos, vários rasurados, vários recibos, os valores não estão lançados no balancete. Eu, Luciano Salgado, relator da comissão, identifiquei quase R$4.000 que foi recebido, mas não lançado nos valores da comissão. Então, isso comprova que possivelmente os valores ultrapassem R$90.000. Hoje, está na mão do secretário. Ele afirmou aqui dentro que R$10.000 estão na mão dele. Dinheiro da prefeitura, dinheiro do nosso povo, R$10.000 está em poder do secretário de Agricultura. Ele afirmou para essa casa. Compras sem licitações. Falta de controle na transparência da destinação dos recursos. As notas fiscais apresentadas em nome da Prefeitura Municipal não demonstram o comprovante de empenho e da liquidação para pagamentos. Os cupons fiscais não trazem o nome do cliente. Inclusive cupom fiscal adquirindo carne para churrasco no supermercado do vice-prefeito. E tantas coisas mais que, se eu fosse relatar tudo aqui, eu ficaria noite adentro, semana adentro. Vou concluindo a minha discussão, porque não é necessário, depois da leitura tão precisa pelo nobre secretário, eu completei essa leitura, eu vou concluindo. O prefeito deixou de atender a um requerimento de informações, cerceou o nosso direito de investigação. Eu pedi, a comissão aprovou a relação de todos os empenhos e pagamentos realizados referente a notas fiscais de peças e serviços prestados. Eu pedi todos os pagamentos realizados e controle de abastecimento dos veículos da Secretaria de Agricultura. Eu pedi todas as informações sobre diárias. O prefeito não nos atendeu. Cerceou o nosso direito. Então o prefeito, mais o secretário de Agricultura e outras pessoas mais, montaram, na verdade, um brincar de administrar naquela secretaria. Finalizando, nobre presidente, compreendo o passar da hora, mas é um tema muito triste para o nosso povo saber que um secretário está em casa com R$10.000 e não tem sequer 3.000 no cofre da prefeitura para consertar uma ambulância. Eu peço aos nobres pares que, dentro da convicção de cada um, com o respeito que cada um tem ao cidadão de Ibatiba, e respeitando as convicções políticas e partidárias, não ajude o Luciano, não ajude o vereador Marcos, nem o vereador Elias. Ajude o povo de Ibatiba a reviver esperança na política brasileira. Ajude-nos aprovando o relatório da CPI e dando ao prefeito o direito do contraditório e da defesa. Muito obrigado. Continue em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Eu peço
ao senhor presidente, aos colegas, e depois da explanação do Luciano, que a gente repasse, porque o excelentíssimo senhor prefeito José Alcuri, ele não criou a conta, mas mandou um projeto de lei aqui, aumentando a hora do Pronaf, a hora da máquina dos Pronaf. Então, já que eles não colocaram, se hoje, em 6 meses, eu peço que em 6 meses está aproximadamente a arrecadação daquela casa de pau está em R$90 mil. Com o aumento dessas ordens, dessas máquinas, vai ser R$180 mil. R$180 mil que o senhor secretário de Agricultura, vai ficar em suas mãos, sem fiscalização, sem algo. E são 5 meses de trabalho de 3 colegas de vocês. Todo mundo fala, todo mundo vê. Hoje o senhor secretário está muito abalado, mas eu garanto que ele não ficou mais abalado do que a família do Elias Cândido. Então, se está abalado o secretário, eu peço a vocês para lembrar que poderia ser a casa de vocês. Poderia ser a família de vocês o alvo. Poderia ser a minha família. Foram crianças, uma mulher e criança. Não foi vocês. E um dia todo mundo estava dando a mão a ele. Então agora vamos dar as mãos e votar a favor do justo, do correto. Não adianta nada nós vimos aqui e falarmos que somos honestos, que somos justos, que somos isso e que somos aquilo. E como vamos resolver, como temos a caneta, o voto na mão, o poder de mudar é agora. O poder de resolver, de o povo de Ibatiba saber quem é agora. Quem está do lado do povo e quem está contra o povo. Aqui estão aqui, trabalhos e mais trabalhos. Não adianta vermelhar, falar. Agora é a hora da votação. Agora nós vamos ver quem é quem. Peço a vocês que reflita. Por mais abalado que ficou o secretário, ele não ficou mais abalado do que os filhos e a esposa do Lili. Agora não adianta, depois do que aconteceu pior com nós 3 ou com membros da nossa família, não adianta lamentação. Porque palavras é fácil, difícil é atitude. E a atitude que nós temos agora é de recalcar. Não adianta nada nós batermos, gritarmos, falarmos. E depois o prefeito chega, na hora de dar um não na cara deles, nós irmos botar o rabinho por entre as pernas e voltar todo mundo para lá. Então agora é a hora, senhores. Estão na cara, está na consciência e no caráter de cada um de vocês. No caráter, no brilho, na consciência de cada um de nós. Agora o povo de Ibatiba vai saber quem é quem. Muito obrigado a todos. Continue em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Macedo. Eu quero falar também sobre a fala aí do vereador Marcos. Quero deixar esclarecido aqui que sobre o que aconteceu no dia 20 de maio,
Na data presente, eu não foi descoberta ainda, está sendo investigado. Então, pela fala, o meu entender, que eu interpretei aqui, jamais eu e minha esposa acusemos alguém diretamente, porque sobre o que aconteceu, não teve como ver, e agora, eu sei o que tem que passar, eu não posso jogar na porta de ninguém, agora, porque tudo é permitido por Deus. Agora, jamais quero desejar o mal para quem fez aquilo lá na minha casa, que nem em casa eu estava. E sobre o Pronaf, é uma coisa que eu sou um produtor rural. Hoje estamos sofrendo muito, que nem hoje pude parar meu caminhão cheio de café de frente a uma borracharia, dos Federico para arrumar, começou chegando um ou outro, está perdendo tempo com café, mas que tem alavancado o nosso município, tem nos socorrido, é a produção do café. Então, sobre esse horário de máquina, eu acho que isso é um absurdo, não pode, esse projeto, que nem está aqui, R$100 uma hora de máquina, eu paguei 120 o Didi para cortar para mim. Então eu peço que, sobre essa explicação aí, deixe esclarecido, senhor presidente, que até hoje não foi descobrido nada, ninguém me passou nada, e muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo oradores para discutir, declaro encerrado o período de discussão e passaremos à votação. Em votação, relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de averiguar possíveis irregularidades no PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, criada pela Resolução número 1/2013, de 11 de abril de 2013, da Câmara Municipal de Ibatiba, Espírito Santo, e prorrogada por mais 60 dias através da Resolução número 006/2013, de 26 de julho de 2013. Em votação, favoráveis ao relatório final permaneçam como estão. Os contrários se manifestem de pé. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de acordo com o regimento interno, encaminhar a votação. Vereador, de acordo com a orientação do nosso assessor jurídico, não é um projeto de lei, é um relatório final, e o rito que nós estamos seguindo é do Decreto-Lei 2001/2007. 201, de 27 de fevereiro de 1967. Pela ordem, senhor vereador. Já foi. Artigo 137. Já foi votado, não é hora de pedir, se eu me perdoe, não é hora de pedir. Vossa Excelência, vocês conhecem muito bem, sabe da minha transparência, tá? Não é hora de pedir mais, nós estamos em processo de votação e o projeto já está reprovado por 5 votos a 3 relatórios. Eu só gostaria que ficasse registrado nos anais dessa casa que, ao término da sua palavra, eu solicitei pela ordem para pedir encaminhamento de votação. Então a votação, ela ainda não estava válida. Eu também. Desculpa, não estou aqui contradizendo ao seu posicionamento. Eu aqui parabenizo sempre Vossa Excelência, mas quando o senhor colocou em votação, eu pedi pela ordem. Eu já tinha encerrado. Eu só isso. Vereador. E segundo momento, é o seguinte, compreendo Vossa Excelência, mas o artigo 201, ele não cerceia o direito de encaminhar a votação. Mas muito obrigado. Eu também peço, vereador. Peço, presidente, que quero colocar. Atendo. Eu registro sem nenhum problema o pedido de Vossa Excelência. Não havendo mais nada a tratar, ficam todos convocados, encerrados os trabalhos, ficando todos convocados para a próxima sessão extraordinária, amanhã, dia 11 de setembro, quarta-feira, às 17 horas. Boa noite a todos.